Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Watanabe e vocês estão no Watanabe Planilhas. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a construírem um buscador de CEP aqui no Planilhas Google de forma completamente automática usando o Google Apps Script. Antes de ensinar passo a passo, eu vou mostrar para vocês o nosso resultado final. Então primeiro a gente vai fazer este modelo aqui, que a gente digita o CEP, clica em buscar e ele traz para a gente todas essas informações: o logradouro, rua, avenida, né? Complemento, bairro, cidade e estado. Vamos ver funcionando. Então vou colocar aqui o CEP da Praça da Sé, para a gente ter de exemplo. Buscar, e ele traz para mim aqui todos os dados desse CEP aqui, ok? E o que é legal desse buscador é que ele também identifica possíveis erros. Por exemplo, vou deixar aqui um número nada a ver. Erro, favor informar um CEP válido. Se eu deixar em branco e tentar buscar, erro, CEP não informado. E além disso, ele aceita alguns formatos de escrita aqui diferentes. Por exemplo, vou colocar agora com o traço 000. Vou clicar em buscar. E ele consegue trazer. Então ele está aceitando ali diferentes formas da gente escrever, desde que o número do CEP, a quantidade de dígitos, a gente vai ver isso mais para frente, esteja certinho. Beleza? E depois disso a gente vai fazer um buscador mais automatizado que não precisa desse botão buscar, de forma que eu venho aqui, digite meu CEP, tecle Enter e ele já traz para mim todas as informações sem eu precisar ficar digitando. E se eu deletar aqui, limpar o formulário, ele limpa para mim aqui todas as informações. Beleza? Então, bora construir isso daí, começando por esse buscador com um botão que é um pouco mais simples. Então vamos lá, já abri aqui uma planilha nova, vou chamar ela aqui de buscador CEP novo. E para não gastar muito tempo de vocês aí, eu vou copiar aqui esse formulário, o desenho dele, né? Aqui nessa minha planilha. Vou dar uma formatada aqui melhor. Ok, já está melhor. E eu vou tirar aqui as minhas linhas de grade. Posso vir aqui em ver. E aqui linhas de grade. Sumiu, ficou muito mais legal, né? E aqui vou colocar só as linhas externas. E aqui, ó, para não ficar com um monte de coluna e linha vazia, vou selecionar todas as colunas até o final. Botão direito, excluir colunas de E até Z. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Ctrl Shift para baixo, ele seleciona tudo. E aqui, botão direito, excluir linhas de 11 até 1000. E aí fiquei só com o meu formulário, né? Que para mim é suficiente. Eu estou fazendo só o buscador aqui, então tá mais que suficiente. Não preciso daquele monte de coluna e linha para mim. Vou apagar essas informações. Pronto, já tenho o meu formulário. A parte visual do meu formulário está pronta. Agora a gente vai de fato para a programação desse formulário. Então vamos lá, em ferramentas, editor de script. Aqui em editor de script, vou mudar o projeto aqui para buscador de CEP. Vai em renomear. O projeto foi renomeado. Beleza. Então agora a gente já tem pronto o nosso formulário, a parte visual dele, onde a gente vai ver os resultados e escrever o nosso CEP. E a gente já arrumou aqui o nosso script, né? Deixou ele pronto para a gente escrever. Mas agora a gente precisa pensar em como a gente vai programar esse botão, né? Essa função aqui de buscar o CEP. Para fazer isso, eu vou precisar de uma origem, de onde buscar essas informações a respeito de determinado CEP. E o jeito fácil de fazer isso é através de um site que chama ViaCEP. Vou deixar na descrição, mas vou abrir ele aqui. viacep.com.br, acho que é. Isso mesmo? É, isso mesmo. Então, viacep.com.br, e ele é um site que serve exatamente para consultar os CEPs de todo o Brasil. Então aqui, ó, ele dá várias informações, né? E o que é mais importante para a gente é essa parte de formatos de retorno. E no caso, a gente vai usar esse JSON, que é como se fosse um objeto que a gente consegue utilizar no JavaScript. Então repara que aqui, ó, vou dar um zoom aqui na tela. Então repara que aqui a gente tem, a partir do CEP, o número do CEP, aí vem o logradouro, Praça da Sé, complemento lá do ímpar, bairro Sé. Então se eu abrir esse site aqui, ó,
Se eu abrir esse site com o valor do CEP dentro aqui do nosso endereço, ele me traz todas essas informações. E se eu colocar qualquer outro CEP aqui, ele vai trazer também. Então o que eu preciso fazer é uma função que busque esse site com o CEP que eu estou procurando. Então é isso, esse vai ser o nosso objetivo, o nosso maior desafio. Porque depois que a gente consegue retornar essas informações, que a gente consegue buscar tudo isso, a gente escolhe o que a gente faz com essas informações, né? Se a gente escreve, que nem eu escrevi no próprio formulário, se vai para outra aba, se vai para uma função de cadastro, a gente decide o que faz. Então o mais importante aqui é construir essa função que busque todas as informações do site. E além de me dar todas as informações, esse site ele é bem legal porque ele também dá alguns exemplos de como usar esse objeto JSON, de como colocar isso no HTML. Se eu vier aqui embaixo, por exemplo, ele coloca aqui, ó, exemplo de preenchimento com JavaScript. Vou abrir aqui para vocês verem. É bem legal esse site, vale a pena dar uma olhada assim nas funções e tudo mais. Ele coloca aqui já a forma de como usar isso aqui no site, então acaba sendo bem legal ter essa referência, né? Ele já está buscando aqui dentro do próprio formulário e já dá o próprio código aqui de como que ele está fazendo isso. Então é um site bem legal. Aqui, ó, por exemplo, daqui a pouco a gente vai usar algumas partes disso aqui, ó, varcep valor.replace, para tirar letras, para tirar tudo que não for número, ver se o CEP não está em branco, colocar uma expressão regular, já explico o que é isso, para testar se o CEP é válido. Então é um site que já dá bastante coisa pronta, assim, para a gente não ter que reinventar a roda. Mas vamos voltar, conforme eu for precisando desse site, vocês vão ver que eu vou voltar aqui, beleza? Vou voltar lá para o nosso editor de script. Ok, estamos com ele aberto aqui. Então a minha primeira tarefa aqui vai ser uma função para buscar o CEP. Então vou colocar aqui, ó, function, chama ela de busca CEP, abre chaves aqui, enter, beleza. Então essa vai ser a função que eu vou informar para ela um CEP, e ela vai retornar para mim o valor desse CEP, ou no caso de um erro, qual foi o problema, né? Se estava em branco, se foi um CEP inválido, ela que vai informar para mim tudo isso, beleza? Então dentro desse busca CEP aqui, eu vou passar como argumento o valor. Vai ser o CEP que a gente vai buscar, né? O número do CEP que a gente vai buscar. E aí qual que vai ser a ideia? Eu vou informar para essa função busca CEP um valor, e essa função primeiro vai ver se esse valor é válido, se ele não está em branco, se ele tem o número de dígitos que um CEP deveria ter, se está tudo certinho com esse valor, para depois fazer a busca lá no site via CEP, tá bom? Então eu vou colocar aqui algumas expressões que são lá do via CEP mesmo, para a gente testar se esse valor informado faz sentido. E esse valor informado vai ser informado a partir da nossa planilha, né? Vai ser colocado aqui no CEP. Vou voltar lá. Então vamos fazer os testes aqui, ó. Var CEP. Eu vou explicando aqui todas as etapas dessa manipulação do valor informado, dos testes, vou explicando parte a parte. Então var CEP igual a valor ponto replace, já explico. Aqui vai ser uma ao contrário aqui, D barra G, vírgula, ponto, vírgula. Ok, aqui esse replace significa substituir, né? Então ele está pegando basicamente, aqui está errado, pronto. Está pegando basicamente tudo que não é número dentro desse valor informado e substituindo por nada, né? Por um vazio. Então ele está pegando, se eu colocar aqui, por exemplo, um número com traço, ele vai tirar o traço. Se eu colocar uma letra, ele vai tirar a letra. Se eu colocar um espaço, ele vai tirar o espaço. Então é isso que ele está fazendo, tá bom? Não vou entrar em muitos detalhes não, porque eu acho que não se faz necessário. Agora o próximo passo vai ser colocar uma expressão regular aqui que verifique se depois que eu fiz esse replace, depois que eu substituir esses valores não numéricos por nada, né? Ou seja, retirei os valores não numéricos, eu tenho 8 números sobrando. Então para isso eu vou usar uma expressão regular que também está lá no site do ViaCEP, tá facinho de achar. Valida CEP é igual a barra, chapeuzinho para falar que é no começo, 0-9, de números, né, de 0 a 9. Vou abrir chaves aqui 8, porque são 8. $sign aqui para falar que está no final e ponto vírgula. Então tem que ter aqui 8 dígitos. Essa é a expressão regular que a gente está fazendo. Mas ela ainda não está sendo aplicada ao CEP, né? Ainda não fiz o teste. Vou fazer um pouquinho mais para baixo. Então aqui, primeira coisa que eu vou testar depois de feito tudo isso.
se o CEP não está em branco. Então, if, se o CEP estiver em branco, não faz sentido, né? Tem que retornar um erro aí, porque não tem sentido buscar um CEP em branco. CEP, ponto de exclamação igual a... Se o CEP for diferente de em branco, aí eu vou fazer alguma coisa. Ou seja, aqui eu vou fazer a minha execução de código, porque o CEP não está em branco. Mas se estiver em branco, eu vou dar um aviso para o meu usuário. Else. Então aqui vou deixar só para a gente saber um comentário aqui, buscar dados CEP, tá? Aqui ainda tem algumas verificações para fazer, mas a priori é isso. Else aqui CEP em branco. Quando eu coloco barra barra, né, eu sei que tem bastante gente que acompanha o canal que não entende muito de programação. Barra barra significa que eu estou comentando, ou seja, ele não vai ver isso aqui como código, ele vai ver isso aqui só como... vai ignorar na hora de rodar o código, né? Porque é só um comentário para a gente que está desenvolvendo o nosso script. E aqui agora eu vou colocar um alerta para o usuário falar que teve esse erro de favor, informar um CEP válido, que nem eu fiz lá no que vocês viram rodando. Mas antes, vou abrir aqui uma constante UI igual a spreadsheet app.getUI para poder buscar os alertas aqui. Então aqui UI.alert, aqui eu vou colocar o meu título, o meu alerta, aí o texto, se por favor informar um CEP ou CEP não informado, CEP e vou pôr em branco, vai, CEP em branco, ponto. Então aqui CEP em branco e agora eu vou colocar um botão de OK para esse alerta, vírgula, UI.buttonSet.OK. Esse negócio sempre fica na frente. Aí, UI.buttonSet.OK, só para colocar um botão de OK aqui no final. Vou fechar os meus parênteses e agora fechamos. E aqui, dando esse alerta, vou colocar aqui um return, que aí vai fechar essa função para mim, vai retornar e acabou. Então vou puxar isso aqui para cima. Então acho que agora seria legal ver isso acontecendo, né? Vou construir uma função aqui rapidinho só para a gente ver isso já na nossa planilha aqui. Vou definir aqui então uma variável só para o nosso intervalo lá onde está escrito CEP. Então var célula busca igual a spreadsheet app.getActivitySheet, abre e fecha parênteses, ponto get range, a célula que está lá, se eu não me engano, é a C3. C3, isso mesmo. Então get range aqui, entre aspas, vou 3 ponto get value, só para a gente ver acontecendo. E aí vou colocar aqui function teste e aqui abrir e vou colocar dentro dela para rodar aquela função busca CEP e colocar aqui dentro o valor sendo a célula busca, beleza? Então vou deixar aqui um vírgula, ok, Ctrl S para salvar. Então salvei aqui, opa, linha 3, 1, 2, 3, aqui era ponto vírgula, perdão gente, opa, de novo, os parênteses. Posso agora? Obrigado. Pronto. Erros de digitação acontecem. Beleza. Teste, função teste, busca CEP. E aí o que eu vou fazer agora? Vou criar um botão lá atrás e fazer esse botão rodar essa função teste. E aí dentro dessa função teste, ele vai rodar esse busca CEP com a minha célula de busca. E só para testar isso daqui, testar se ele me manda o alerta quando está em branco, eu vou deixar aquela célula C3 em branco. Ficou difícil? Não entendeu? Volta um pouquinho e tenta acompanhar o raciocínio de novo. Ficou com dificuldade mesmo assim? Manda nos comentários que a gente tira as dúvidas. Mas eu acho que daqui a pouco vai ficar mais tranquilo de entender. Vou lá na minha planilha. Vamos lá. Inserir desenho. Vamos fazer o botão aqui. Formas. Vou deixar essa forma aqui arredondada. Mudar a cor do fundo. E vou escrever aqui um texto aqui. Buscar. Vou deixar escrito aqui, vou deixar em branco, tá bom?
Ok. Texto centralizado. A cor não ficou muito legal não, depois eu vou mudar, mas está rodando. Então aqui, 3 pontinhos, transferir script, e aqui eu vou colocar a função teste. Opa, tudo minúsculo. Teste, ok. Então, buscar, vamos ver aí o que acontece. Deve me pedir algumas autorizações, né? Isso, pediu autorização. Isso aqui acontece sempre que a gente roda um script pela primeira vez. Como estou fazendo edições na planilha, ele vai pedir para eu autorizar o script a fazer isso. No caso aqui, minha conta mesmo. Avançado. Acessar buscador de CEP, não seguro, mas foi eu que fiz, então para mim é seguro, né? Permitir. E pronto. Agora se eu buscar aqui, ele deve rodar a função para mim. Erro CEP em branco. Beleza. Se eu deixar qualquer valor aqui, ele só conclui o script. Ele não faz nada porque ele simplesmente entendeu que não está em branco. Então beleza, isso já está funcionando, a gente já tem nossa função de buscar aqui, tá já encaminhado o nosso primeiro teste aí. Voltei aqui para o nosso script e vamos lá. Agora eu quero usar essa expressão regular no valor que o usuário informou, para testar se esse CEP tem 8 dígitos numéricos. Então vamos fazer isso. If valida CEP ponto teste CEP, ou seja, se essa expressão testei dentro do valor do CEP, né, com o valor do CEP aqui, que é esse valor sem os dígitos não numéricos, ele vai retornar aqui como verdadeiro. E aí ele vai executar o que tiver dentro desse bloco aqui. E aqui, se não, eu já vou colocar outro erro, já vou programar o próximo erro, porque eu acho que aí fica mais fácil. Else, abro novas chaves. Else é para caso isso aqui retorne falso, né? Aí eu tenho que dar outra mensagem de erro. Vou colocar aqui Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou mudar o comentário, né? Colocar aqui número válido de CEP. Vou deixar o título como erro. Mudar aqui só o valor da minha mensagem de erro. Vou colocar aqui favor informar CEP válido. Ponto. E aqui ainda quero que tenha o botão do OK. Agora vamos voltar lá e rodar a mesma função na minha planilha. Então, buscar em branco. CEP em branco. Beleza. Se eu colocar agora um número de CEP válido, vou colocar o da Praça da Sé lá. Buscar. Não acontece nada. Agora e se eu colocar um 0 a menos aqui? Buscar. Erro. Favor informar um CEP válido. Então já tenho aqui algumas formas de assegurar que esse CEP informado tem grandes chances de estar correto, né? De ser um CEP válido. Agora o que a gente vai fazer de fato é pegar os dados lá do ViaCEP, pegar os dados dessa fonte externa, desse site e trazer aqui para o meu programa. Então vamos lá, onde que eu tenho que colocar isso? Logicamente eu tenho que colocar isso na situação em que valida CEP.teste for verdadeiro, ou seja, quando ele já rodou o replace, já tirou os dígitos não numéricos e já testou para ver se tem ali 8 dígitos numéricos que sobraram, né, depois que fez esse replace. Então vai ser aqui que eu vou colocar a minha busca, né? Então barra buscar dados de CEP. E aí para isso a gente precisa trabalhar numa ferramenta que eu ainda não trabalhei aqui no canal, que é como buscar dados de uma fonte externa, de um site. A gente ainda não fez isso, então a gente vai fazer pela primeira vez aqui. Acho que vai ser bem legal já ter essa ferramenta para outros projetos. Então antes de tudo, eu vou pegar o meu site, né? O site que eu quero trabalhar, que eu quero buscar. E para isso vou voltar para vocês. Vou voltar aqui para cima. O tipo de formato que eu vou trabalhar vai ser esse aqui, JSON. E aqui eu vou copiar esse site para vocês verem. Então Ctrl C. Se eu abrir esse site, logicamente, eu já fiz isso antes, né? Aparece aqui para mim todos os dados. Então, vamos lá. var, vou deixar esse var aqui chamar de URL, né? Igual a aqui o meu site. Mas aqui eu não quero trazer o CEP da Praça da Sé sempre, né? Eu quero trazer o CEP que o usuário informar.
Então aqui eu vou concatenar. Já fiz isso antes aqui no canal, né? Fechei as aspas para ter essa parte e essa parte. E aí aqui eu vou colocar somente o meu CEP. Então vou informar o CEP aqui. Então ele pegou esse CEP que está aqui informado e já está substituído para tirar só os números e jogou aqui no meu link. No final das contas vai ficar exatamente isso daqui, né? Vai deixar o site igualzinho tá na minha referência. Beleza? Vou dar um ponto vírgula e agora eu tenho que buscar os dados dentro desse site. Para isso eu vou fazer aqui, ó, var response. Estou escolhendo o nome, óbvio, né? Aí eu vou usar curly fetch app ponto fetch, opa, e aqui vou colocar o meu site. Então ele está pegando as informações desse site e aí eu vou querer o objeto JSON que está lá que eu mostrei para vocês. Então eu vou pegar var JSON aqui igual a response ponto get content text ponto vírgula. Ou seja, ele está pegando esse conteúdo aqui na forma de texto. E agora eu tenho que informar aqui o meu script que se trata de um objeto JSON aqui. Então vou voltar lá. Eu vou colocar var dados igual a json.parse JSON. Então estou pegando esse texto aqui e convertendo nessa forma de objeto, fazendo o meu script entender que é esse tipo de objeto que eu estou tratando aqui. E aqui eu vou retornar esses dados. Então return dados ponto vírgula. Agora eu vou salvar aqui, vou dar um Ctrl S e olha que legal, o que está acontecendo aqui? Caso o meu CEP seja válido, caso esteja tudo certinho, ele vai naquele site, roda o site como CEP, traz para mim o conteúdo de texto dentro desse site e transforma no objeto que eu preciso, de forma que fica muito mais fácil trabalhar com esses dados aqui no meu script, ok? E agora vamos ver como trabalhar com esses dados. Eu falei para vocês que eu transformei ele nesse tipo de objeto aqui e agora fica mais fácil, né? Mas como fica mais fácil? Vou voltar lá no via CEP, no que tem aqui os dados. Então, basicamente, aqui o CEP é uma propriedade e o valor dessa propriedade está aqui, né? 01001-000. O logradouro é outra, o complemento é outra propriedade. Tudo isso aqui são propriedades. E para acessar essas propriedades dentro aqui do planilhas Google, né, dentro do Google Apps Script, melhor dizendo, é muito simples. Vou pegar aqui, ó, para vocês, dentro dessa função teste, eu vou colocar aqui um alerta. Vamos lá, vou pegar aqui de cima para não ter que fazer de novo. Vou pegar aqui e aí, ao invés de colocar essa mensagem aqui, vou trocar para resultado e vou trocar a mensagem em si. Mas antes disso, eu vou precisar colocar esse resultado, né? O resultado dessa função busca CEP dentro de uma variável. Então, var retorno, vou colocar, igual a busca CEP, célula.busca. Beleza. Então, aqui, agora, eu vou buscar ela como retorno, ponto, e alguma das propriedades. Por exemplo, logradouro. Vou salvar. Ok. Vou voltar lá. E agora, vamos lá. Buscar. Preciso novamente da autorização. E agora eu estou fazendo coisas diferentes, né? Então ele acaba pedindo. Ó, porque agora eu preciso me conectar a um serviço externo. Por isso que muda o tipo de autorização. Permitir. Beleza. Então buscar. Opa, esqueci que eu tirei aqui aquele 0, né? Então resultado Praça da Sé. Ou seja, ele já está buscando daquele site, já está trazendo para mim o resultado dessa pesquisa e só de eu ter colocado aqui no meu script o retorno.logradouro, ele já traz para minha rua. Se eu colocar aqui, por exemplo, outra informação, vou colocar aqui o F, que é o estado. Eu acho que é o F, deixa eu ver aqui, vamos ver de novo. Aqui o F. Se eu colocar o F aqui, salvei já e fizer a mesma busca, ele traz para mim SP. Então agora ficou fácil, né? Eu simplesmente tenho que informar agora onde eu quero escrever, para onde eu quero colocar esses dados, se é aqui embaixo, se é em outra planilha, onde que eu quero colocar esses dados. Ficou muito simples. E hoje, no caso, eu vou colocar aqui embaixo cada uma dessas propriedades, beleza? Então para isso,
Agora eu vou trazer só essa célula de busca aqui para baixo. Trouxe ela aqui para dentro. E ao invés de ter que ficar escrevendo isso daqui, eu vou colocar aqui um var ss igual a spreadsheet app.getActiveSheet. Vou trazer daqui, colocar para cá, para ficar mais organizado. E que eu tenho que diferenciar o SS, que é a planilha que eu estou trabalhando. Beleza. Vou tirar esse alerta. Aliás, vou só comentar ele. E agora eu posso acessar todas aquelas propriedades de retorno e escolher onde eu vou escrever. Como eu começo aqui do logradouro, vou começar aqui pela célula C4. Então, ss.getRange. Aqui eu posso escrever de dois jeitos. Eu posso colocar direto C4, ou eu posso indicar qual que é a linha e qual que é a coluna. Então, linha seria 4,3, que é a coluna. E aí daria na mesma. Vou deixar aqui para ficar mais simples, né? C4. Ponto 7 value. E qual que é o valor que eu quero colocar aqui? Retorno ponto todo. Ponto vírgula. Salvei aqui. Vamos ver isso acontecendo. Buscar. Praça da Sé. Pronto, tá feito, né? Tá já buscando. Vou fazer isso para os outros rapidinho aqui. Vou copiar aqui. C, V. E aqui C5, 6, C7, C8. Coloquei coisa a mais? Não, tá certo. Então, complemento, bairro, cidade e estado. Então, aqui, ponto complemento, ponto bairro, ponto cidade e ponto UF. Deixa eu ver se tá certinho isso aqui. Então, é CEP, logradouro, complemento, bairro. Ah, cidade não é cidade, é localidade. Aqui para localidade. Ctrl S e vamos fazer a busca novamente. Aí, legal. Então estou buscando aqui todas as informações, está já sendo feito. A única coisa que não está legal aqui é que quando eu tiro aqui o meu CEP e coloco em buscar, ele vai dar o erro, CEP em branco, vai tentar lá ler as propriedades, vai tentar fazer tudo e vai continuar dando erro e não vai apagar isso daqui. Então são algumas coisas que a gente tem que corrigir. Mas já está buscando, né? Então vamos voltar lá. E agora a gente vai procurar manipular esses erros de forma que fique mais tranquilo, né? Então aqui, na verdade eu vou tirar esse alerta aqui, vou deixar sem esse alerta. Vou fechar aqui, beleza. Então, antes de mexer aqui, para identificar os erros, é mais fácil mexer lá em cima. Ou seja, sempre que der um erro aqui, ele vai retornar alguma coisa. Então, vou deixar para retornar false. Então, sempre que der erro, ele retorna falso. Deu erro, ele retorna falso. Ok? E aí, eu só vou escrever esses dados se o retorno de busca CEP for verdadeiro. Então, aqui eu vou colocar um if, retorno, e aqui abro chaves, e dentro dessas chaves aqui eu vou colocar todas essas informações. Ok? E aqui eu vou pular, né, para deixar na indentação certinho. Então, se o retorno for verdadeiro, isso aqui ele testa, né? Só de colocar aqui ele testa se é verdadeiro ou falso. Aí ele vai trazer tudo isso. Vou salvar aqui. Voltar aqui. Então esse aqui é um valor verdadeiro, né? Da Praça da Sé lá. Buscar. E trouxe os meus dados. Agora eu vou deletar aqui. E vou deletar tudo, na verdade. Vou buscar em branco. Erro CEP em branco, ok, não fez nada, script concluído e não apresenta mais nenhum erro, né? Antes apresentava lá que não conseguia encontrar, aparecia um monte de coisa vermelha aqui, o usuário fica doido e não sabe o que está acontecendo. Então agora eu vou colocar aqui um valor que não tem nada a ver, né? Um valor que não faz sentido para CEP. Vou buscar, erro, favor informar um CEP válido. E aí, colocando um CEP válido, clico em buscar e traz certinho. O único problema aqui é quando eu tiro um em branco aqui, clico em buscar, ele não faz nenhuma alteração. Então ele continua aqui com os meus valores anteriores. Isso dá para resolver fácil. Aqui, se retorno é verdadeiro, ele
retorna tudo isso aqui, né? Agora, se for falso, ou seja, else, aí eu quero que limpe todas aquelas linhas. ss.getRange. E aí, a partir da linha 4 mesmo? 4, isso. Coluna 3. Vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5 linhas e uma coluna. Ponto clear, end, abro, fecha parênteses, ponto, vírgula, Ctrl S. Vamos lá. Então agora, se eu fizer essa mesma busca aqui, CEP em branco, dou um OK, ele limpa para mim, ok? Essa aqui foi minha internet que deu uma bugada aqui, então vou fazer de novo só para vocês verem. Buscar, buscou, deixo em branco, tento buscar de novo, CEP em branco, dou um OK, ele limpa, script concluído. Então beleza, tá funcionando, já tá fazendo os testes. A única coisa que falta aqui, que ainda ele não tá protegido, eu acho legal proteger tudo, né? Por mais que o vídeo fique longo aí, acho legal deixar bem completo, é isso aqui, ó. Se eu colocar 8 números que não faz nem sentido, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, a mesma quantidade de números do CEP, e clicar em buscar, ele conclui o script, não dá erro nenhum e não aparece nada. Aí nisso o usuário, como ele não sabe como funciona, como que está programado, ele vai falar, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é simples, simplesmente ele procurou lá no ViaCEP esse CEP aqui e não encontrou. Então, por mais que tenha passado por todos os testes lá, se está em branco, se tem dígito a mais, se tem dígito a menos, ele passou, mas não encontrou esse CEP. Então, para proteger disso, eu posso pegar aqui no meu script e antes de eu retornar esses dados, eu faço um teste para ver se não está tudo em branco. Então, aliás, eu não vou fazer se está tudo em branco, eu vou fazer se alguma das informações não está em branco, né? Então, se o estado, por exemplo, se o estado estiver em branco, eu imagino que esse CEP não foi encontrado. Então, lá no meu script, eu vou colocar um outro if aqui, if dados.uf, isso aqui ele vai testar se é verdadeiro tendo alguma coisa dentro, eu falo para ele retornar os meus dados para o usuário. Se não, de novo, ele dá um aviso. Vou copiar aqui de baixo. Vou deixar aqui CEP não encontrado só para diferenciar. CEP não encontrado e aqui return false. Ponto, vírgula, Ctrl S para salvar. Vamos ver se funcionou, né? Dedos cruzados aí. Então aqui de novo tem um CEP nada a ver, buscar, erro CEP não encontrado e ele fecha o meu script. Então agora eu estou 100% protegido, né? Eu tenho uma função aqui que simplesmente busca e roda a função de busca e escreve, e uma função que roda toda a busca para mim. Ela vai lá no site, pega o CEP que eu informei, busca o se está certo, vê se encontra e retorna para o usuário todas as situações possíveis. Então, pessoal, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Se você conseguiu fazer, deixa o like. Se você achou que ajudou aí, não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda muito. É um canal que está apenas começando. Tem muito vídeo para rolar ainda. No próximo vídeo eu vou trazer como usar essa função aqui sem ter que clicar nesse botão de buscar, sem ter que digitar e depois clicar aqui em buscar, para deixar mais rápido, né? De forma que quando escreve aqui já aparece, tá bom? Então espero vocês no próximo vídeo e até mais.